Olá, é com muita alegria que damos início ao lançamento deste livro, Ciclo 22, uma experiência de extensão e de formação na Universidade de São Paulo. O Ciclo 22 foi um projeto criado pela reitoria no âmbito das comemorações do bicentenário da independência e do centenário da Semana de Arte Moderna. Então, ele se iniciou em fevereiro, oficialmente, de 21, com a designação do grupo de trabalho por meio de uma portaria do reitor, que foi publicado no Diário Oficial. Ele era composto inicialmente por mim, coordenando os trabalhos, e como o vice-coordenador, o professor Carlos Roberto Ferreira Brandão, que na época estava na EDUSP, mas que trabalha no Museu de Zoologia. Junto estavam as servidoras técnico-administrativas, a Thaís Helena dos Santos, jornalista e editora da Superintendência de Comunicação Social da USP, e Juliana Frutuoso, secretária do Instituto de Estudos Brasileiros, do IEB. Posteriormente, a gente contratou para atuar como grupo de trabalho, com a parceria da FUSP, Rafaela Silva Ribeiro, que ficou como minha assistente, Beatriz de Paula Abdala, que era estagiária da ECA, responsável pela parte de design, da parte de arte visual do projeto, Crisley Santana da Silva, que também era estagiária da ECA, e também aluna da graduação, ambas, mas já da área de jornalismo. Em 22, essa equipe foi recomposta com a saída do Carlos Brandão, e o fim do estágio da Beatriz Abdala e a contratação também pela FUSP da Ariadne Carr, que também ficou como assistente, e dois estagiários também da ECA, o Gabriel Guerra de Souza e a Karina Taraziuk. Ambos ficaram responsáveis por fazer os podcasts do Ciclo 22, que estavam ligados à questão do vestibular. Então, além dessa parceria que a gente fez com a PRCeu, para lançamento do edital e para definição da logomarca do Ciclo 22, a gente também fez parcerias com a PRPG, com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, com o Jornal da USP, que se iniciaram em 21, mas também em 22 a gente fez essa parceria com a rádio da USP, que passou a veicular os podcasts Ciclo 22 no vestibular. Ao todo, a gente produziu 19 episódios, incluídos também na página do Ciclo 22, que ainda está ativa, e se vocês tiverem interesse, é https://ciclo22.usp.br. Então, ao longo desses 2 anos e meio, mais ou menos, de duração do projeto, foram postadas 214 mensagens no Twitter, 39 no Instagram, chegamos a ter 759 seguidores, foram feitos 14 vídeos no YouTube, bem como foram publicadas matérias semanalmente no Jornal da USP, no total de 56 artigos, atingindo 85 mil visualizações contabilizadas até 22 de maio de 2023, portanto, há um ano atrás. O Ciclo 22 tinha uma clara missão extensionista, mas a essa missão ele acrescentou uma dimensão formativa, porque a gente acabou trabalhando com 4 alunos de graduação e 2 pós-doutorandas, responsáveis pelo conteúdo do site, pelas matérias produzidas no jornal e na rádio. Então, e que atuaram em todas as etapas desse processo. Então, desde as discussões iniciais de qual seria a temática, como que isso se reverteria nos produtos, como a gente faria para divulgar, como que a gente usaria os meios, enfim, as mídias. Então, todo esse processo a gente acha e eram reuniões quinzenais, a gente compreende que esse expediente todo favoreceu a profissionalização desses estagiários e a capacitação dos pós-doutorandos nesse exercício de orientação, gestão de projetos, bem como ofereceu a oportunidade desses estagiários e da gente mesmo e da comunidade que acompanhou os podcasts, que seguiu as nossas páginas, que leu os nossos textos saídos no Jornal da USP, de conhecer melhor a própria USP, o trabalho desenvolvido nas unidades, pelos pesquisadores, pelos alunos, pelos docentes, pelos órgãos administrativos e mesmo pelos cursistas populares que atuam na USP. Então, acho que foi, de fato, uma imersão nas iniciativas que
que foram levadas a cabo pela comunidade, né, em várias das suas vertentes, né. Então, o livro que a gente lança hoje, ele faz uma espécie de balanço das realizações do projeto. Ele foi escrito como relatório final de atividades do projeto, e ele está composto pela equipe, ou seja, ele está composto por textos escritos pela equipe que finalizou o projeto. Então, a gente tem um artigo da Crisley Santana Silva, um artigo do Gabriel Guerra com a Karina Taraziuk, um artigo da Rafaela, junto com a Rafaela Silva Rabelo, junto com a Ariadne Eka, né? E um texto escrito pela Thaís, né, editora da SCS, e um texto escrito por mim, obviamente, né? Então, assim, ele dá uma espécie de balanço final das atividades do ciclo 22 e serve como uma memória desse trabalho desenvolvido na universidade, que foi um trabalho de caráter interdisciplinar, né, movimentou pessoas das várias áreas. A gente tem matérias produzidas desde as áreas duras, né, física, química e etc., até coisas das humanidades, né, então trabalhos produzidos pelas humanidades. Demos divulgação às dissertações e teses, aos vídeos produzidos pelos docentes nos vários canais, as publicações feitas pelos as várias unidades da USP, os órgãos da administração. Então, assim, a gente ofereceu um enorme panorama de tudo que a Universidade de São Paulo ofereceu durante esse período, né, das comemorações, final de 21 e durante o ano de 22 e o finalzinho em 23, né, mostrando assim a potência da Universidade de São Paulo, tanto na sua produção acadêmica, quanto na sua formação de quadros, né, quanto no seu exercício extensionista. Então, espero que esse livro que agrade, né, ao leitor, e que ele realmente possa manter-se como uma peça, né, de memória, de preservação de uma atividade que foi uma atividade extremamente prazerosa, pelo menos no meu caso, e que penso que teve uma acolhida pela universidade e que teve um impacto social. Então, obrigada a todos, e agora vamos passar para os demais. Olá, eu sou Ariadne Lopes Eka, eu fui colaboradora no projeto Ciclo 22, entrei no lugar da pesquisadora Rafaela Rabelo. Nós duas fizemos levantamento de materiais, de pesquisas da Universidade de São Paulo, que trataram especificamente sobre a independência, sobre a Semana de Arte Moderna, sobre o bicentenário da independência, sobre o centenário da Semana de Arte Moderna, e sobre a USP, que a gente chamou de USP do futuro. Nós sabemos que, como disse Ailton Krenak, o futuro é uma parábola sobre algo que ainda não existe. Mas nós temos a certeza de que, sem olharmos para o passado e sem vivermos o presente de uma forma presente mesmo, nós não poderemos olhar para o futuro. E tendo em vista, né, todo o trabalho que foi feito anteriormente, né, sobre pesquisas que foram levantadas ao longo do projeto e que estão todas disponibilizadas no site Ciclo 22, nós, na última fase do projeto, nós nos voltamos a olhar para o futuro, sabe, sobre temas que tratam do que a gente chama do futuro, mas que o próprio Ailton Krenak diria que é um tema do passado, né, que os povos originários já falavam. Então são esse tema, os próprios povos indígenas, a Amazônia, o racismo,
as condições climáticas e todos os temas relacionados aos direitos humanos, né? Entendemos que sem nos voltarmos aos direitos humanos, nosso futuro será incerto, e por isso nós fizemos esse levantamento, porque consideramos que sem olhar, por exemplo, para as questões sanitárias, né, vai ser difícil a gente estabelecer uma educação de fato. Então, a educação sozinha, como disse o Paulo Freire, ela não muda nada, né, se não tiver uma intervenção conjunta da sociedade, né, olhando para todos os aspectos da vida humana. Então, nessa última fase do projeto, nós fizemos isso, né, nós fizemos essa coleta de pesquisas. Então, elas, como eu disse, elas estão disponibilizadas no site, e o nosso capítulo que escrevemos para compor o e-book que está sendo lançado, nós estamos falando justamente sobre compartilhar a pesquisa, né? Então, estamos falando sobre a USP fora dos muros, né? Que é mais um compromisso da universidade, que se trata da extensão universitária. A universidade trabalha com o tripé de ensino, pesquisa e extensão. Então, nesse projeto, nós nos voltamos para esse tripé e, basicamente, nós nos debruçamos sobre esse aspecto da extensão, de levar para fora da universidade o que está sendo produzido na universidade. Então, nosso maior compromisso do projeto se relaciona a compartilhar o conhecimento. Então, fica para a comunidade o site, e também agora vocês terão em mãos o que nós fizemos durante o projeto com esse e-book que está sendo lançado. Nós esperamos que vocês possam visitar o site e também possam ler o e-book para vocês verem o que nós fizemos nesse tempo. Então, desejamos uma boa leitura, uma boa pesquisa, e muito obrigado por ter nos acompanhado. Olá, eu sou a Rafaela Rabelo e eu participei do ciclo 22 desde o início do projeto, atuando principalmente em duas frentes. A primeira delas dando um apoio em diferentes necessidades que apareciam, diferentes demandas que apareciam para a execução, para o andamento do projeto, e uma segunda frente que era o levantamento de material para alimentar tanto o website quanto para auxiliar outros grupos do projeto a produzirem conteúdos, fosse matérias jornalísticas, fosse a produção de podcasts. Especificamente, essa segunda frente que eu atuei, de levantamento de materiais, o foco principal era explorar diferentes websites e diferentes acervos online da USP, buscando produções que estivessem relacionadas com as efemérides da independência do Brasil e da Semana de Arte Moderna, e que pudessem alimentar o website. Então, a intenção principal ali era identificar esses materiais, fossem eles no formato de produção bibliográfica, como teses e dissertações, artigos, e também buscar outros tipos de materiais, como documentos de natureza histórica digitalizados que estavam disponíveis em diferentes páginas da USP, como da própria Biblioteca Brasiliana, ou do IEB. Então, eu tinha como uma das minhas funções compilar esse material, selecionar aquilo que pudesse ser interessante para disponibilizar no website do ciclo 22, e também fazer levantamento do que estava sendo, do que já havia sido pesquisado no âmbito da universidade, ou projetos que estavam em andamento relacionados com essas efemérides, e que pudessem de alguma forma ser incorporados, né, que a gente pudesse dar visibilidade para essas produções,
fosse disponibilizando esse material no website ou fosse produzindo matérias para serem publicadas em parceria com o Jornal da USP e também reproduzidas no próprio portal do Ciclo 22. Uma coisa que fica muito clara no desenvolvimento desse projeto é a quantidade muito grande, né, uma produção muito abrangente da USP relacionada com essas temáticas da efeméride. E a gente percebe, então, a contribuição que a universidade tem tido em diferentes temas no âmbito da produção intelectual, mas não só isso, a gente percebe também que existe uma preocupação de produzir material e de poder levar isso para a sociedade de uma forma geral. Então, nós temos uma produção riquíssima que vai para além dos muros da universidade. E isso ficou muito claro durante o projeto. E o que eu posso dizer é que o projeto, dentre as várias contribuições dele, nós podemos falar de uma contribuição que é no âmbito da formação individual dos diferentes integrantes da equipe. Então, nós tínhamos ali alunos de graduação, de pós-doc, eu havia terminado havia pouco tempo o pós-doutorado, né? Então, existe essa dimensão da formação individual, que o projeto ele foi muito importante. Então, para mim, foi muito rico a possibilidade que eu tive de trabalhar junto na produção do website, principalmente no grupo de jornalismo, né, que incluía a Thaís e a Crisley, e que eu tive a possibilidade de entender melhor quais são os elementos que estão envolvidos na produção de um website que envolve conteúdo que é científico, mas que ao mesmo tempo a gente pretende que ele seja acessível para um público muito mais amplo, né? Então, o projeto ele teve essa dimensão formativa muito forte. Mas também existe uma outra dimensão, que é da contribuição mesmo para a comunidade universitária, mas também para a comunidade como um todo, né? E o Ciclo 22, ele pôde contribuir um pouco nesse sentido, especificamente nos temas das efemérides, dando visibilidade dentro da própria universidade para a produção existente. Tinha muita coisa ali que eu não conhecia de pesquisas e que depois, inclusive, eu incorporei em outros projetos que eu participei, mas também uma produção riquíssima que tem a universidade e que pode ser mais utilizada pela comunidade como um todo. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Crisley, eu tô aqui para falar sobre a minha participação no projeto Ciclo 22 da USP. Bem, o projeto começou em meados de 2021 e desde o início eu fiz parte dele. Foi muito importante para mim, para o meu processo, fazer parte desse projeto. Lá eu tive a oportunidade de ter um contato direto com produção de jornalismo de ciência, né, o jornalismo científico. Eu já tinha tido alguma experiência com isso no Jornal da USP, no qual eu também trabalhei, mas não assim tão focado em realmente escrever só matérias de ciência. No caso aí, principalmente ciências humanas, né? A gente teve muitas pesquisas, enfim, do âmbito social mesmo, da história, já que esse projeto falava principalmente sobre as efemérides do bicentenário da independência do Brasil e do centenário da Semana de Arte Moderna. E aí nosso objetivo no Ciclo 22 foi justamente reunir uma boa parte do que a universidade já produziu sobre a independência e sobre a Semana de Arte Moderna. Para mim foi muito desafiador, eu falo disso no artigo que está no e-book, pegar essas matérias de ciência e pegar esses estudos, né, essas pesquisas acadêmicas e transformar em matérias de ciência. Foi muito desafiador, eu me sentia mesmo como uma farsante, porque eu não tenho nenhuma especialização na área, eu estava na graduação, então era bem difícil. Mas com o tempo fui aprendendo a fazer uma leitura objetiva desses estudos e aí entrevistava os pesquisadores. Foi muito bacana conhecer pessoas tão engajadas e tão interessadas em fazer com que os estudos acadêmicos saíssem dos muros da universidade e alcançassem as pessoas. Eu acho que isso é uma das coisas mais legais também que o projeto proporcionava, já que a gente também tinha como objetivo alcançar escolas, enfim, pessoas que não necessariamente estão dentro ali do ambiente acadêmico universitário, né?
Então foi muito importante para mim, foi muito legal, assim, conhecer novos temas, novos termos. E uma coisa muito legal também, que eu também falei no artigo, que o Ciclo 22 fez, foi pensar no futuro do Brasil, né? Então a gente estava falando do bicentenário da independência e pensando em como o país vai estar daqui a 100 anos, né? E isso foi mais pro fim do projeto, a gente entrevistou alguns pesquisadores para falar de temas que já nos impactam no presente e com certeza vão continuar nos impactando no futuro. E são temas como a democracia, a educação, a inteligência artificial. Nós fizemos algumas entrevistas sobre isso. E foi muito importante, assim, olhar para o passado, para o presente, para o futuro do país por meio desse projeto. Então, eu acho que, enfim, para mim a experiência acadêmica foi ótima, foi muito enriquecedor. Algumas matérias foram replicadas no Estadão, a gente ficava muito feliz quando acontecia. E, enfim, para mim foi ótimo. Eu acabei realizando uma iniciação científica usando essa experiência de estágio, né, como base da produção ali da IC. Me ajudou muito também. E é isso, eu acho que todo mundo que tiver interesse nesses temas científicos ou, enfim, nos temas da história do país e da Semana de Arte Moderna, devem acessar o Ciclo 22, o portal continua online. E tem muita coisa legal lá, para além das matérias. E é isso, eu só tenho a agradecer a confiança e o apoio da galera da equipe que trabalhou junto, a Thaís, a professora Diana, a Ariadne, a Rafaela, e os meus colegas estagiários também, Gabriel, Karina e Beatriz. Muito obrigada, gente, pela parceria, foi ótimo o tempo de trabalho. Eu acho que é muito bacana que esse conteúdo vai ficar aí para a posteridade e acho que os temas continuam super em voga, super legais pra gente olhar e debater. Obrigada, gente. Oi, meu nome é Karina, eu sou estudante de jornalismo da USP, estou no meu último semestre agora, fazendo TCC. E eu tive a oportunidade de participar do projeto Ciclo 22 no vestibular. E para mim foi uma oportunidade incrível em muitos aspectos. Eu me descobri no audiovisual nessa trajetória da faculdade. Eu entrei porque gostava de escrever, ainda gosto, minha maior paixão. Mas eu descobri o audiovisual no meio disso tudo e comecei a gostar de gravar podcast. Eu gosto de falar, eu gosto de escrever, e podcast era basicamente escrever um texto e falar, e conversar com pessoas, e apresentar tudo isso. E pra mim sempre foi algo muito legal. Até que eu conheci a Diana e ela me veio com uma proposta de participar de um podcast, de um projeto educativo de podcast que envolveria efemérides históricas. E eu, que sempre fui muito fã de história, não ia negar essa possibilidade. Porém, com uma condição que fosse que eu fizesse com meu parceiro audiovisual, que é o Gabriel Guerra. E em 2020, nós dois fomos diretores de audiovisual da Jota. Então, foi aí que começou nossa amizade, parceria nesse meio audiovisual. Mas para mim, além dessa incrível parceria que eu tive não só com Guerra, mas com toda a equipe, toda a orientação que a Diana sempre trouxe pra gente, os feedbacks construtivos e também os muito positivos que ela trouxe foram me motivando a seguir nesse projeto. Esse podcast para mim foi uma oportunidade de eu trabalhar com uma das minhas grandes paixões, que é a produção em áudio, né? Fazer roteiro, entrevistar pesquisadores e ajudar pessoas que passaram por essa angústia que eu passei também, que é o vestibular, que é um processo muito difícil, muito angustiante para todo mundo. Ainda mais se a gente considerar o critério socioeconômico. São poucas pessoas que têm acesso à educação de qualidade. Infelizmente, a gente tem um ensino muito precarizado e o vestibular é mais uma ferramenta para continuar selecionando ainda mais pessoas que já vivem numa situação complicada de aprendizado e educação. O vestibular já é uma ferramenta elitista de selecionar as pessoas que tiveram mais condição de estudar e se preparar para uma prova que, na verdade, só quer saber se você decorou um conteúdo. Então, pensando numa perspectiva de pessoa que já passou por isso e uma pessoa que luta por uma democratização do ensino, para mim foi muito interessante fazer parte dessa proposta e, de certa forma, ajudar a trazer conhecimento para pessoas de diferentes ambientes, né? Não só físicos, como socioeconômicos também.
Nós fomos responsáveis por todas as etapas de produção do podcast, o que para mim foi incrível, foi como realizar um sonho. Eu, desde que descobri esse universo dos podcasts, sonhava em ter o meu próprio podcast e participar de todas as etapas. E a gente pôde fazer isso nesse projeto, que foi muito legal. Então a gente pôde dar uma proposta inicial de planejamento estratégico de cada episódio. A gente fez a pesquisa das pautas, a gente foi atrás de especialistas para poder entrevistar, entender melhor as efemérides históricas, né, que o ciclo 22 abarca, que são 1822, a independência do Brasil, 1922, a Semana de Arte Moderna, 2022, que era o presente na época, e 2122, que seria um futuro daqui a 100 anos, se ainda existir humanidade, considerando a questão, a atualidade das emergências climáticas. Então, nós fizemos essa pesquisa, nós fizemos o roteiro, e eu gosto muito de escrever, então para mim sempre foi muito divertido escrever o roteiro. E gravamos, e eu gosto de falar, então foi muito divertido gravar também. Tivemos apoio de amigos, de pessoas do Jornal da USP que nos cederam um estúdio para a gente poder gravar a maioria dos episódios. Outros teve que ser no perrengue de gravar em casa, debaixo de um cobertor, para tentar isolar o som, para não pegar nenhum carro passando, nenhuma sirene de ambulância, enfim. Fizemos essa parte da gravação e também a parte da edição, que é uma parte que eu gosto muito, como eu disse, gosto de todas as etapas do podcast. E foi um projeto muito legal de fazer. De novo, agradecer ao Guerra pela parceria, não só um amigo, mas realmente um parceiro de produção de podcast, a gente sempre se complementando nas nossas dificuldades e habilidades. Eu entendo os impactos que esse podcast tem para os alunos que escutaram. Eu espero de verdade, do fundo do meu coração, que tenha ajudado. É uma forma de ampliar o conhecimento que a gente produz na universidade, que, lembrando, é pública. Então é nossa função divulgar esse conhecimento. E também eu vejo as consequências pessoais que eu tive. Foi uma experiência muito legal, que eu coloco no meu portfólio sempre, que eu gosto de dizer para as pessoas que eu pude participar de um processo criativo e toda a produção de um podcast. Eu acho isso muito legal. Então, muito obrigada a todo mundo que participou, que nos ajudou em todas essas etapas, e obrigada a quem nos ouviu e gostou. Espero que tenha gostado da produção. Oi, meu nome é Gabriel Guerra, eu sou formado em jornalismo pela ECA-USP, me formei agora no final de 2023, e durante a minha trajetória acadêmica e profissional, eu tive o privilégio de fazer parte do projeto Ciclo 22. No projeto, eu participei do núcleo de podcast, né, que era denominado Ciclo 22 no vestibular, assim que está nas plataformas de áudio, como Spotify, etc. E a ideia do nosso podcast, na época, era abordar as efemérides do projeto, né, que no caso eram os 200 anos da independência e também os 100 anos da Semana de Arte Moderna. Mas, para além disso, no podcast, a gente quis estender, porque como iríamos dialogar com vestibulandos, a gente quis estender para falar também sobre o ano que vivíamos, 2022, então a gente queria discutir assuntos sobre atualidade e também pensar em 2122. Então, para isso, nós tínhamos um enfoque de refletir sobre o futuro, né, em 2122, mas um enfoque de refletir o futuro do planeta, socioambientalmente falando. E durante toda essa trajetória no núcleo de podcast, eu compartilhei as atividades junto com a Karina Taraziuk, uma grande companheira não só do ciclo 22, mas também uma companheira da graduação, porque tivemos outras experiências em que trabalhamos juntos, então foi muito bom. No podcast, nós dividimos as funções de cuidar dos processos produtivos, então significa dizer que éramos responsáveis por pensar na pauta, por buscar e entrevistar fontes, roteirizar o episódio, editar todos os episódios, preparar os textos para as mídias sociais e divulgar também o projeto. E durante a construção do ciclo 22 no vestibular, uma característica que eu julguei muito importante na época, e eu acho extremamente necessário destacar no nosso podcast, é que nós tivemos uma opção de seguir com uma linha editorial que buscasse entrevistar pessoas
da USP e de cursinhos populares da USP, independentemente se eram professores, coordenadores ou alunos. Mas nosso foco era falar com essas pessoas que faziam parte da comunidade de cursinhos populares da Universidade de São Paulo. E antes de ingressar no curso de jornalismo, eu também fiz parte de um desses cursinhos, né? No caso, eu fiz parte do cursinho da FEA USP. Então, eu entendi a importância do diálogo com esse público em busca da ampliação do conhecimento. Porque, querendo ou não, a gente sabe que quem está em cursinhos populares, eu fiz parte também no cursinho popular, são pessoas socioeconomicamente falando que precisam estar lá e pessoas que durante toda a trajetória educacional, na maioria das vezes, não tiveram um grande desenvolvimento quando comparado com escolas privadas. São pessoas que, na maioria das vezes, vêm de escolas públicas, em que há uma grande discrepância pensando nos vestibulares, como FUVEST, Enem, VUNESP, Unicamp, enfim, há uma certa discrepância educacional e de conhecimento para as provas. Então, foi muito importante dialogar com esse público. Agora, trazendo um lado mais quantitativo do podcast, ao todo foram 17 episódios, em que nós buscávamos é, trazer como as questões, as efemérides foram abordadas nos vestibulares anteriores, tanto FUVEST, mas todos os vestibulares mais tradicionais, e também tentar pensar como seria abordado no ano da prova em que gravávamos, no caso 2022. Para fazer todos esses episódios, assim, uma coisa que eu acho muito interessante é que acredito que posso falar tanto por mim quanto pela Karina, nós nos desenvolvemos muito, tanto socialmente falando, quanto profissionalmente falando. E agora falando por mim, desde o primeiro ano, assim, eu sempre fui apaixonado pela área audiovisual e alinhado ao jornalismo. Antes de entrar no curso de jornalismo, eu sempre tive dúvidas sobre audiovisual ou jornalismo, só que acabei optando por jornalismo porque acreditei que ali eu poderia trabalhar com questões sociais, que foi uma coisa que eu prezava muito antes de entrar, e também trabalhar com audiovisual, então fazer essa mescla, tudo em jornalismo. E no ciclo 22, especificamente falando, eu pude me desenvolver muito na área audiovisual, muito, muito, muito. A Diana era a nossa coordenadora, e ela trazia excelentes direcionamentos, mas ao mesmo tempo, a Diana sempre nos deu muita, muita liberdade para a produção. Isso foi muito importante para o meu desenvolvimento profissional e o meu desenvolvimento pessoal, né? Porque além de ter que realizar as tarefas de produção de cada episódio, também cumprindo os prazos, porque o nosso podcast ele saía quinzenalmente, nós também tínhamos que pensar em toda a estrutura do programa e na sequência dos episódios que viriam a ser gravados. Então, foi muito, muito, muito enriquecedor para mim fazer parte do ciclo 22. Foi um privilégio. Hoje eu trabalho também com audiovisual e faço outros trabalhos de audiovisual e acredito que toda essa possibilidade de trabalhar com isso hoje eu desenvolvi também tendo o ciclo 22 como parte da minha história profissional. Por fim, eu quero encerrar esse vídeo mandando um abraço para toda a equipe do ciclo 22. Ainda não tivemos a oportunidade de nos conhecer pessoalmente, mas fazíamos reuniões online. Então, para Rafa, para Ariadne, para Crisley, para Karina, minha companheira de projeto, e por fim também para Diana, que foi uma excelente coordenadora e que nos ajudou muito, muito, muito durante todo o processo. É isso, um abraço, tchau. Olá, meu nome é Thaís e eu sou da Superintendência de Comunicação Social da USP. Eu participei do projeto Ciclo 22 para ajudar a viabilizar a estrutura do site e dos conteúdos produzidos no projeto. E o Ciclo 22 funcionou graças à parceria com a Superintendência de Tecnologia da Informação da USP, que forneceu servidores e espaço para armazenamento dos conteúdos, além do suporte técnico. A Superintendência de Comunicação ofereceu o serviço de incubadora de sites com uma plataforma de gerenciamento de conteúdos baseada em software livre. Essa plataforma é bastante conhecida e é o WordPress, que também tem ferramentas
que ajudam a produzir um ambiente virtual eficiente e com um design bem profissional. A nossa experiência com o Jornal da USP também ajudou na elaboração do projeto, porque nós já era nosso processo trabalhar com a produção, a diagramação e publicação de textos jornalísticos. Então, além do ciclo 22, ter a publicação dos textos, o Jornal da USP também divulgou os textos do ciclo 22 e ajudou a ampliar esse público, já que o jornal atinge um público mais amplo. E tudo isso, esse contexto garantiu uma agilidade e uma periodicidade na publicação durante todo o período que o projeto Ciclo 22 funcionou. E também a gente trabalhou com uma linguagem jornalística que buscou aproximar as pesquisas, as teses, as dissertações do público externo. Por isso, muitas das matérias publicadas pelo Ciclo 22 também foram publicadas pelo jornal O Estado de São Paulo. E isso ajudou os assuntos, os temas das pesquisas chegarem num público mais amplo. Então, foi esse trabalho de parceria, com processos bem estabelecidos, que garantiu que o ciclo 22 fosse realizado de forma bastante profissional, com recursos da própria universidade, sem a necessidade da contratação de fornecedores externos. Isso é importante porque diminui o custo e mostra que a gente tem estrutura e tem pessoas qualificadas dentro da universidade que podem manter um projeto como esse e ajudar ele a atingir seu objetivo de levar o que é produzido dentro da universidade para o público mais amplo de fora da USP. E, além disso, a gente tem esse legado de manter, né, a nossa estrutura consegue manter esse material no ar, que vai servir aí como uma referência e vai estar sempre disponível no endereço ciclo22.usp.br.